Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Obrigado aí pela sua audiência, por estar aqui de novo conosco. Sempre trazendo novidades, oportunidades e situações inusitadas aqui da nossa região, né? Hoje a gente vai ter um bate-papo com uma família que tem uma proposta diferenciada na área da construção civil. Quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma situação bem interessante de saber qual vai ser o futuro da arquitetura, o futuro do skyline da nossa região aqui, que tende a mudar bastante. Antes da gente começar, deixa aí teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, os detalhes, os contatos, as redes sociais, a gente vai deixar todas elas aqui no descritivo, para quem tiver curiosidade e quiser conhecer mais da construtora. E também no final da entrevista, o vídeo do empreendimento que a gente vai estar conversando sobre. Não vamos mais interromper no meio da entrevista, vai ficar lá no final, tá bom? Aguenta aí que é só o tempo da vinheta, a gente já retorna. Ei, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Pois bem, cá estamos com a dupla da Neuhaus. Deixar bem claro que é um nome alemão, não é Neuhaus, como a pessoa insiste em dizer. E queremos saber mais sobre isso. Vamos começar com a apresentação de vocês e como surgiu a construtora. Bacana. Primeiramente, agradecer aí o convite, Demian. A gente fica lisonjeado de estar participando hoje aqui. Imagina. Também expor um pouquinho de como surgiu a nossa história, a Neuhaus, em alemão, realmente. E, bom, eu sou o Rafael Scheffer, sócio fundador da Neuhaus. Eu sou formado em administração, né, pela ESIC. E ao longo desse tempo, há mais de 15 anos já envolvido na construção civil, a nossa história começou da seguinte forma: é uma empresa familiar, nós somos 3 sócios, eu, o Rafael, o Gustavo e o Guilherme, e dentro da nossa consultora a gente tem cada um com um papel bem definido. Então eu cuido da parte de gestão comercial hoje, propriamente dita. Até então eu fazia a parte administrativa, mas hoje eu estou mais focado na parte comercial. O Gustavo, a parte administrativa e engenharia, e o Guilherme, parte de branding e novos projetos. Então a nossa empresa ela surge, na verdade, na época quando eu decidi já buscar um conhecimento na área administrativa, que era diferente. Eu me formei em Curitiba, onde a matriz era em Madrid, justamente que era uma continuação dos estudos fora. Eu queria que tivesse algo um diferencial já na minha formação. E o Gustavo e o Guilherme, na parte de engenharia, já estavam, só daqui a pouco já comenta sobre isso, já estavam formatando ali, encaminhando tudo nessa área. E a gente sempre teve uma ideia de abrir uma empresa familiar em conjunto, mas voltado para o ramo têxtil, que é onde a gente se criou, que era em Brusque. Uhum. E ao passar dos anos, eu mesmo não me encontrava nos segmentos que eu me desenvolvi. Eu já passei pela área financeira, passei pela área de indústria, passei por outros segmentos e não me encontrava. E foi aí que um dia o Gustavo me comentou: Rafael, o que tu acha da parte da construção civil? E foi aí que eu trabalhei em uma outra consultora e eu me encontrei. E nesse momento nós percebemos um gatilho na construção civil, que era um déficit que não existia, que era entregar uma experiência através da boa arquitetura e design. Uhum. Nesse momento, quando a gente decidiu nos unir e formatar a Neuhaus, a gente percebeu que existia uma lacuna muito grande no mercado, que era deficitária na parte de arquitetura e design propriamente dita. E assim sucessivamente, trazendo a experiência do cliente. Uhum. E quando a gente decidiu se juntar e fazer e formatar esse negócio, a gente pensou qual era o diferencial que hoje nós teríamos dentro de um mercado tão competitivo, que na verdade é uma sangria desatada hoje na construção civil, sim. né?
É muito de Ctrl-C, Ctrl-V, tu vê tudo no mesmo projeto o tempo todo, né? Exato. Então, nesse momento a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer algo diferente e não fazer mais do mesmo. E aí a gente começou a entender o próprio mercado, vamos colocar ali de Itapema, o mercado do alto padrão de Itapema. Todo mundo coloca alto padrão, acima dos padrões. E a gente foi tentar entender o que era isso. Então, quando a gente perguntava para ti o que é alto padrão, a gente percebeu que nem isso as pessoas sabiam responder. Então, elas tinham dificuldade em dizer o que era um padrão. A resposta ia mais ou menos assim: ah, é aquilo ali, tu não tá vendo aquilo ali? Mas o que é aquilo ali? Ninguém sabia responder. Sim. Então, quando a gente decidiu iniciar com uma consultora que entregasse a boa arquitetura e design, criasse a melhor experiência do cliente dentro do empreendimento e entregasse o alto padrão, isso a gente entendeu que seria o diferencial. E aí nasce a nossa consultora, chamada Neuhaus, que foi uma inspiração através de uma das maiores escolas de design que é em Bauhaus, que Bauhaus fica situado na Alemanha e criou os grandes gênios da parte de arquitetura e design, né? Zaha Hadid, que foi uma grande inspiração nossa, saiu da escola da Bauhaus. E por que eu falo tanto Bauhaus? Porque Bauhaus, até hoje, a faculdade que é da década de 40, ela está extremamente atualizada. Ela é atemporal. E a gente queria desenhar uma casa nova. E como é que se chama uma casa nova em alemão? Neuhaus. Então, ela já surge com autenticidade. A Neuhaus, ela não é uma cópia. Ela é autêntica. Ela tem essência. E eu vejo todos os dias pessoas falando: nossa, o fornecedor X fez algo mirabolante para vocês agora. Mas não é sobre o produto que saiu ali. É sobre a concepção do todo. Por isso que tudo que tu faz que tem autenticidade, que tem essência, as pessoas sentem e isso vibra. Claro. Isso que é um diferencial. Então, deixa eu até o Gustavo também comentar um pouquinho aqui sobre isso. Olá, Demian. Obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande a gente estar falando um pouco sobre a arquitetura, principalmente agora em Balneário Camboriú, né? Bom, falar um pouquinho também como eu entrei na construção. Já fazem 12 anos que a gente iniciou a Neuhaus. E desde pequeno a gente ia nos apartamentos visitar junto com os nossos pais, né? Lá em Itapema. Principalmente estavam buscando investimento. A gente sempre gostou muito de construção civil. A gente se sentia em casa, assim, entrando nas obras, aquele cheiro do tijolo fresco, sabe? Que lá nos agradava bastante. E então eu decidi iniciar a engenharia civil há 13 anos atrás. Eu me formei na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, em Joinville. O Guilherme também fez lá a faculdade. Uma faculdade que te traz muita casca, assim, porque tu tem que se virar muito, muito sozinho. É uma faculdade bem complexa, mas foi uma experiência muito boa. Na época eu estava trabalhando numa consultora lá, uma consultora que eu admiro muito até hoje, foi onde trouxe a minha formação também, parte cultural, assim, de empresa falando, né? Que é a Convisa lá em Joinville, uma empresa do Ivandro Souza, uma pessoa que eu admiro muito. E até então, assim, a gente sempre falava em iniciar uma consultora juntos. Eu trabalhei nessa consultora, adquiri bastante experiência lá e comecei a empreender dentro dessa mesma consultora. Na época eu estava me formando, comecei a construir junto com os dois amigos meus que também estavam se formando na UDESC, que é o Maurício e o Rodrigo. Um grande abraço aí para eles. E a gente começou a fazer geminados em pissarras. E nesse mesmo período eu estava nessa mesma consultora, o Ivan me chamou: Gustavo, o foco é um só, é aqui dentro da nossa empresa. Eu perguntei para ele como é que eu posso empreender dentro da própria Convisa. Aí ele me convidou para uma sociedade em Joinville, junto com o Vigers e o Raul. O Vigers, inclusive, diretor da Condor, uma pessoa já com uma experiência grande, um grande empresário, né? Então foi uma experiência muito legal na época, ganhar essa experiência, estar com pessoas experientes juntos, né? Mas, infelizmente, o governo da época estava bem complicado, houve um impeachment e Joinville travou como um todo. A cidade industrial, né? A cidade industrial, e Joinville vende para joinvilense, não é como o Balneário Camboriú, que tu tem essa o Brasil todo compra aqui. O Brasil todo compra aqui.
E o Rafael estava iniciando também na construção civil, começando também a construção de algumas casas geminados, onde a gente começou, né? E a gente sempre trocou muita ideia assim de questão de gestão, questão de qualidade, questão de padrão, arquitetura. E pelo fato de a gente ter a mesma criação, a gente sempre acreditou na mesma linha. Enfim, não deu certo a minha sociedade em Joinville devido a esse fato da época. E eu decidi ir junto com o Rafael para a gente iniciar a nossa consultora, que na época não se chamava Noy House, era um outro nome, era R2G, de Rafael, Gustavo e Guilherme, então R2G. A gente iniciou em Itapema a nossa história também de construção de obras maiores, né? Uhum. E ficamos lá durante algum período. Decidimos fazer essa transição, alinhar nossas velas, como diz o barco, né? E fomos para Balneário Camboriú. Foi uma experiência muito válida. É um mercado mais profissional, um mercado que entrega bastante arquitetura, design. Ele é um pouco diferente com relação a Itapema. E a gente acredita muito que não é apenas metro quadrado que a gente tem que entregar. Sim. Então, a gente entrega muito valor nos nossos empreendimentos. Isso é um detalhe que eu acho interessante. Tu começasse em Joinville, o teu foi em Brusque mesmo? A tua primeira consultora? Tijucas. Em Tijucas. Isso. Mas vamos lá. Vocês começaram em mercados, digamos, mais tranquilos no sentido de não ter essa voracidade, nessa competitividade e que, creio eu, que tem assim, um desenho mais focado realmente numa entrega consistente, porque os clientes são da região, tanto Joinville e Tijucas, imagino que seja assim, eu também vim de Blumenau. Lá tem muito de conhecimento, tu tem um relacionamento já com os clientes, já conhece a família de longa data, não é como aqui que vendeu, o construtor às vezes não sabe nunca nem viu a cara de quem está comprando. Então lá vocês têm mais comprometimento com a tua obra e com a tua entrega. E de repente foram migrando para litoral, sempre tiveram esse contato, estiveram em cidades próximas e aí vieram para o mercado de Itapema, que é tão competitivo ou mais do que o de Balneário, né? Então, quer dizer, vocês já começaram assim caindo no meio de peixe grande. Sim, exato. A diferença que eu vejo lá do começo é que muitas vezes tu não entende o teu potencial. Então tu começa às vezes de uma forma que tu sabe onde é que tu deveria começar, mas tu começa mais cauteloso. Então quando a gente começou, na verdade, num produto da Minha Casa Minha Vida, a gente entendeu que aquilo não era pra gente. Por quê? Porque a gente não consegue fazer as coisas meia coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, tu vai em escala e tu vai pecar em qualidade. Por quê? Tu não vai usar um fio da Sil ou da Corfil, tu vai usar um fio chinês. E a gente não abre mão da qualidade. A Noy House é qualidade. Então, quando a gente decidiu não seguir ou não ficar nesse mercado do Minha Casa Minha Vida, foi porque a gente entende o alto padrão. E para nós não é nenhum dificultador em fazer isso ou entregar o que nos propomos a fazer. Porque a gente entende isso. Em virtude de eu também ter morado fora da nossa vivência, a gente sabe o que é um produto de alto padrão, o que é um de médio padrão e o que é um de entrada. O que muda são os revestimentos, o que muda é o processo construtivo, é a atenção, enfim. Por isso que quando a gente lançou o nosso produto em Itapema, nós não tivemos um dificultador de venda em meio a tantos problemas econômicos e políticos. A gente lançou esse produto, o Volga, em 2015. Tá? 2015, se vocês pegarem o cenário, foi exatamente o que o Gustavo estava comentando. Foi mensalão, foi impeachment e assim sucessivamente. A gente iniciou vendendo e finalizamos vendendo as últimas unidades ali. Foi o primeiro produto já sucesso em Itapema. Dentro de um mercado que é tão conservador, na época até a gente estava assim, com receio de colocar a nossa marca, que é uma marca contemporânea, no mercado de Itapema. Por isso que a gente fez um neoclássico mais sutil na fachada do Volga. Nós não queríamos botar um VGV no risco naquele momento. Sim, para já chegar metendo o pé na porta. Mas quando a gente percebeu essa aderência dos nossos clientes, aí nós colocamos o Zarra, que é um projeto extremamente contemporâneo, na Quadra do Mar, e é o primeiro rooftop que foi entregue em Meia Praia na Quadra do Mar. Então, todos os nossos produtos têm um diferencial.
Todos os produtos têm um diferencial. E quando a gente vende valor, ali que mora a diferença. Quando o cliente ele pega seu apartamento, ele vai entender isso no seu uso. Quando a comunidade recebe um empreendimento no warehouse, ela percebe isso no seu entorno, o que eleva às vezes o padrão naquela região. Vou te dar um exemplo aqui em Balneário Camboriú. Quando a gente entregou o Botânico 990, é o primeiro projeto biofílico de Balneário Camboriú. Ali naquela região não se tinha muitos empreendimentos. Hoje, os próximos empreendimentos já usam o Botânico 990 como referência para a próxima construção. Então, isso é muito benéfico para a comunidade. Sim. Se entregar menos, corre o risco de não realizar as vendas, de não performar ali, né? Sim. E isso aconteceu no Volga, isso aconteceu no Botânico, isso vai acontecer agora no Origem, isso vai acontecer em qualquer empreendimento da Noe House. Nós vendemos valor, nós não vendemos commodity. Então, isso diferencia todo o trajeto do cliente como do próprio entorno. Por isso que o nosso propósito como empresa é muito mais do que vender metro quadrado, é muito mais do que vender um apartamento ou um empreendimento, e sim mudar o entorno, ressignificar o estilo da moradia. Sabe? Isso que é o nosso propósito hoje dentro da empresa e o que nos move a fazer um empreendimento, porque é árduo. Desenvolver Mas foi um amadurecimento assim também com relação a encontrar o nosso propósito como empresa, né? Na época do Volga, como o Rafael comentou, o mercado estava entregando aquele estilo. E tá tudo certo, é um estilo muito, muito bonito. Não estou falando mal com relação ao estilo clássico, ao neoclássico. Só que não era o nosso propósito. Então a gente não estava tendo autenticidade em acordar de manhã e ter aquela vontade de fazer aquilo acontecer. Tanto é que quando a gente... Para ser melhor aceito, digamos, né? Então o Volga, até a parte interna da parte de design interior, a gente já foi para uma linha já mais do que a gente acreditava, que é essa parte atemporal. O Zarra, quando a gente foi para esse segundo empreendimento em Itapema, nós havíamos desenvolvido ele todo, inicialmente, era um outro nome, se chamava La Cave. Não foi para o mercado esse produto, era totalmente neoclássico. A fachada era mais pesada ainda, né, com relação a esse estilo. A gente acordou num dia, visualizamos o projeto, perguntei para o Rafael e para o Guilherme, cara, nós vamos fazer isso? Vocês estão a fim de encarar aí mais 3, 4 anos de projeto, execução, para entregar esse estilo? Aí foi um momento que a gente realmente teve esse amadurecimento. Não, nós não vamos fazer isso. Engavetamos esse projeto, vamos fazer agora o que a gente realmente acredita, que é um estilo atemporal, um estilo que realmente traga uma identidade para aquele local, sabe? Como o Rafael comentou, nosso propósito hoje está muito claro para a nossa empresa, é inspirar e redefinir padrões. Legal. E a gente não quer se comparar a nenhuma outra empresa, a gente quer ser melhor do que a gente foi há 6 meses atrás. E daqui 6 meses a gente quer ser melhor do que a gente está sendo hoje. Então esse projeto lá em Itapema, esse segundo projeto, a gente engavetou ele e iniciamos outro processo de briefing, de desenvolver essa parte do projeto como um todo. E foi muito divertido, pode dizer assim. Foi complicado, complexo, mas foi divertido. A gente entrou na época em contato com um escritório em Cairo, Egito, para desenvolver somente a fachada. Foi um desafio muito grande tu trabalhar com arquitetos que tu não conhece, como que é o estilo de formato de trabalho deles, né? Mas foi um resultado que trouxe um direcionamento para a empresa como um todo, assim, sabe? Legal. Todo projeto que a gente faz, a gente não segue um estilo igual ao que a gente já fez. É sempre uma oportunidade para nós de trazer esse nosso propósito, inspirar e redefinir padrões. Bacana. E cada terreno que a gente busca, que a gente encontra, que a gente permuta, que a gente compra, ali já existe uma identidade. Ali já existe aquela arquitetura, aquele design. Cabe a nós, empreendedores, entendermos, compreendermos, termos a sensibilidade daquele local e trazer um projeto que se adequa ao entorno e que não que vá ser algo que vai estar berrando lá, sabe? A arquitetura ela tem que ser sentida. Claro. Como é a música.
Não sei se tu toca algum instrumento, Não, Daniel. mas eu ouço muita música. Não. Mas tem músicas que tu ouve Sim, e tu gosta. claro. E tu não entende de notas, tu não entende de harmonia musical. Eu também não. Mas quando tu escuta uma boa música, Claro. é agradável teus ouvidos, né? Tu fica se sentindo bem ou se sentindo inspirado. E a arquitetura, para nós, é da mesma forma. Claro. Ela tem que ser sentida sem estar berrando. Isso é a temporalidade. Ela vai passar anos e anos e vai estar ali fazendo esse bem para a comunidade, né? Com certeza. Eu tenho um exemplo bom disso, de gritar e grita alto e dói nos ouvidos em Blumenau. Ela pega lá na prainha, tem um prédio famoso lá que, meu, tu olha, não tem nada a ver com a cidade, não tem nada a ver com o local onde está, é uma coisa toda espelhada. Realmente fica ruim, o negócio destoa tremendamente, né? Legal que vocês falaram do Botânico ali, me chamou muita atenção na época, eu acho que foi... O primeiro contato que a gente teve foi através do Botânico, que estava na época em obra. Eu fui com a Gabi conhecer o Zaha, achei muito legal. Toda a questão de fachada, a garagem com a fachada ventilada, enfim. Todos os elementos de arquitetura chamam realmente muito a atenção. E o Botânico eu achei uma sacada sensacional de vocês, de terem convidado os arquitetos, né? Vocês tiveram lá cada apartamento montado, digamos lá, planejado e executado por um escritório de arquitetura diferente. Sim. E aquilo ficou um casa-cor de um empreendimento só, né? Exatamente. Você fazia o passeio, eu tenho gravado isso no canal ali, a gente fez um material com vocês dessa experiência, e aí vai realmente para a experiência. Tu está visitando o imóvel pronto, plantas diferentes, e tu tens todo esse lado sensorial, né, de cores ou de luminosidade, a biofilia que tu comentaste, de tu ter ideia de como é que é ao vivo ali, ficou fantástico. Acho que foi uma tremenda de uma sacada e que deve, creio eu, se repetir ali no Origem, mais para frente, porque aí já começou essa questão de ser, como o pessoal gosta de usar o termo disruptivo, né? Que nenhuma outra construtora tinha feito, já chamaram a atenção por isso. Espera lá, cara, é uma região que não tem muito, como vocês falaram, não tem muito prédio, e vocês chegaram lá com estilo, foi com o brutalismo, né? E o concreto armado, mas tem a biofilia, a questão de vida de uma arquitetura bem brasileira. Né? Uma arquitetura bem brasileira. O Botânico, ela tem uma identidade única, assim, sabe? E que nem tu comentou a respeito dos apartamentos, a gente pegou esses apartamentos e montamos a parte do design interior, convidamos alguns designers, né, de interior. Gente grande também já, né? Sim, renomados, né? Parceiros nossos aí. E foi divertido. É por isso que a gente acorda todo dia, né, Rafa? Para assim, o teu trabalho de trazer diversão também. Isso é um propósito que a gente tem muito forte, e isso nos possibilita, a empresa, a gente está executando esse tipo de experiência para todos os nossos clientes e possíveis clientes, e entender um pouquinho o que é a Neue House, né? Até na época ali, a gente vê muito o movimento da Casa Cor e tudo mais. Só que a gente sempre busca criar os nossos movimentos. Então a gente criou a Mostra Neue House, que eram 4 apartamentos, que foi onde tu, inclusive, fez um belo de um trabalho ali, né, de apresentar. E a ideia justamente era trazer o mais rápido possível ao mercado imobiliário o que a Neue House se propõe a fazer. Então eram apartamentos menores, e nesses apartamentos a gente buscou traduzir cada apartamento um tipo de essência. Então, não sei se tu lembra, mas nós tínhamos um apartamento que ele era mais jovial, outro apartamento que ele era mais conservador, outro apartamento que ele era mais de uma plataforma para Airbnb, né? Então, justamente para trazer a rentabilidade para alguns investidores. Então, a gente quis traduzir que a gente está muito imergido nesse mundo. E a gente sempre busca entender o lifestyle do cliente. Mas lembrando que eu sempre uso um exemplo, que a construção civil e os imóveis é igual, por exemplo, o mercado de veículos ou da moto velocidade, por exemplo. Um cara que gosta de Harley Davidson não é o mesmo cara que gosta de uma Kawasaki. Sim. Um gosta de velocidade e o outro gosta de conforto e sentir o barulho da moto, sentir o vento na cara, ele está mais a passeio e participar dessa tribo. Então, dentro do mundo Neue House, nós buscamos traduzir a essência através muito dessa arquitetura e design.
E não quer dizer que um é certo, o outro é errado. Tá tudo certo. Só que esse é um mundo que a gente precisa deixar claro. E para isso que a gente conversa muito com o parceiro, o corretor, para que tenha esse entendimento. Porque tem que entender o que tu tá vendendo. Não é mais apartamento por apartamento. Né? É uma autenticidade através desses mundos que eu digo assim. E isso é muito importante entender. Então, quando a gente fez o Botânico, tem todo esse apelo da biofilia, da autoirrigação, do conforto e bem-estar dentro do apartamento. Mas quem não prioriza para isso, está tudo certo. O cara não quer isso, ele vai comprar um outro tipo de produto. Então, os nossos clientes eles já buscam isso. Então é sempre importante deixar isso também claro, né? Claro. E o legal é que ali dentro mesmo vocês têm essas condições, por exemplo, né? O casal que vem todo final de semana para cá, o outro que vai usar eventualmente. Então tinha apartamentos que, por exemplo, tu não tinhas a área de serviço, a lavanderia, porque tu tens uma lavanderia comunitária no condomínio. Então também de repente, para o estudante que vai para a Univale ali, ou para a Uniavan, que estão ali próximos de onde está o empreendimento, tu já tens essa comunidade. Eu não preciso me preocupar em montar uma lavanderia dentro de casa, porque é uma pessoa sozinha morando, já usa aquela do condomínio mesmo, né? Então, realmente, tu fala com várias tribos ali nessa... E cada cliente tem seu perfil, né? Eu até estava esses dias no Bar do PP. Tu conhece o Bar do PP? Sei. Do Jason. Inclusive, o terreno do Origem 3300. Vocês tiraram ele de lá? A gente permutamos aí com a família Pofo. Não, pode deixar. E nesse dia em específico que eu estava lá, tinha uma cantora sertaneja muito famosa no bar. Olha só. Até ele mostrou, Gustavo, tu conhece essa moça? Eu disse, não conheço. Me mostrou o Instagram dela. Nossa, realmente ela era bem conhecida assim no mundo sertanejo. Daí eu perguntei pro Jace, tu não vai convidar ela para tocar? Inclusive, ela estava com vontade de tocar. Olha só. E ele comentou, Gustavo, meu bar é um bar que toca rock and roll. Se eu deixar ela cantar, vai ser maravilhosa, não tenho dúvidas. Ela é uma moça muito talentosa. Só que eu vou começar a atrair um público que eu não quero dentro do meu bar. Entende? Por causa daquele vídeo que provavelmente ela ia postar, ia ter várias curtidas. A Neuhaus é isso também. A gente acaba atraindo com esses movimentos que a gente faz clientes que já entendem essa parte do design interior. Então, muitas vezes a gente quer forçar a barra para alguma pessoa gostar do sertanejo ou gostar do rock and roll. Não é dessa forma. Claro. Então, a gente acaba fazendo esses movimentos, tendo essas experiências para atrair pessoas que se conectam dessa forma. Rafael usou o exemplo da Harley Davidson. Um cara que gosta de uma Harley Davidson, vive o mundo da Harley Davidson, é autêntico. Ele vai estar lá porque ele vive aquilo. Ele não vai pegar uma moto da BMW, por exemplo. Que é mais confortável. Que é uma moto excepcional também. Então, esses mundos não se conversam. E tá tudo certo. Não tem problema algum. Então, a Neuhaus, a gente faz esses movimentos, faz essa... que a gente usou o exemplo que a gente fez ali no Botânico, né? Para atrair as pessoas que a gente quer que valorizem esse mundo. Porque muitas vezes a gente trabalhamos com vendas, né, Demian? O pessoal vem e fala em metro quadrado. Isso acaba sendo frustrante. Claro. Né? Esses dias eu também estava com outro amigo meu, ele estava falando de uma churrascaria muito famosa aqui em Balneário Camboriú, que é um rodízio de carnes. Ótimo, maravilhoso. Só que a gente geralmente frequenta o Bruder, o nosso amigo Pedro, um abraço aí pro Pedro. O Bruder é algo mais gourmet, algo mais boutique. E eu te pergunto, qual deles está errado? O que gosta do rodízio ou o que gosta do Bruder? Nenhum está errado. Só que se um quiser frequentar o outro, porque um dia eu quero experimentar carnes diferentes... Mas existe aquele entendimento. Claro. Existe aquela autenticidade. Então, a gente busca realizar esses movimentos, essas experiências, para o nosso cliente realmente ele tenha esse propósito também, entenda esse mundo, e aí os negócios se tornam mais fluidos. A gente vai vender o valor e o cliente vai realmente entender o que ele está comprando. Aí tu vê que é interessante, a gente está aqui conversando com construtores, né? A entrevista que estávamos gravando ainda há pouco era com corretores e tocando num ponto que é justamente isso. Da importância de dedicar um tempo ao estudo do produto. Para quando tu receberes o cliente, tu falares com propriedade e entender. Primeiro de tudo, ouvir o cliente, saber o que cada um está procurando, porque cada cliente tem uma demanda diferente, né? E realmente ter esse trabalho de estudar, que no caso de vocês...
seria ir lá no plantão, conhecer a obra, o entorno da obra, você tem a experiência imersiva lá com o Tour 360 também. Diferente do corretor que está sentado na imobiliária e o máximo que faz é entrar num DWV, que é uma tremenda uma ferramenta excepcional, mas tu não pode simplesmente, quando tiver uma demanda de um cliente, derrubar ali o que tiver de apartamento de 3 suítes, jogar tudo no mesmo balaio e apresentar, porque dele vai fazer a conta de metro quadrado. Exatamente. E aí tem muitos outros detalhes que já dá para pontuar aqui e derrubar essa tese de que, tanto para investidor quanto para cliente final, o metro quadrado não funciona. Primeiro, porque não leva em consideração o entorno. Segundo, não te considera a estrutura do condomínio. Um exemplo prático que eu gosto de usar é: pega o número de apartamentos e divide pelo tamanho da área de lazer. Tu já vai ter ideia se essa área de lazer é o suficiente, é mais do que o suficiente, ou se descer metade dos moradores já não tem espaço para mais ninguém. Perfeito. Então, são várias pontuações que realmente exigem que o corretor vá até a incorporadora, vá saber do que ele está falando, né, de que produto ele está vendendo, para ter consistência, né? Com certeza. Mas eu vejo uma coisa, Demi, além disso que tu está comentando, eu vejo que hoje, pegando a base dos corretores que se destacam no mercado, eles se preparam para vender valor. Não, além de conhecer o produto, além de conhecer a consultora, além de preparar toda uma narrativa, o corretor ele se prepara para vender valor. Não é somente o produto, a consultora. É o entendimento do que é commodity e do que é valor. Quando ele começa a preparar e estruturar os gatilhos para saber vender valor e não somente o preço, esse cara emplaca uma venda atrás da outra. O que eu tenho percebido hoje e ultimamente é muitos corretores que conhecem a consultora, mas não se preparam para vender valor. E onde é que está? Na ansiedade e na objeção do cliente. Ansiedade do corretor em querer vender, e na primeira objeção do cliente, o corretor já se perde na curva e ele vai para onde? Para o commodity, no preço. Então, eu tenho hoje feito um trabalho e trazido mais para perto os corretores que realmente querem vender valor e fazer uma estruturação de venda. Porque a venda ela é criada, ela não é simplesmente porque o cliente quer comprar. O desejo ele é despertado e isso é um trabalho que é feito com o corretor que está disposto e a fim de vender valor. E os corretores que vêm se destacando nesse segmento, eles trabalham dessa forma, então está tudo alinhado. Agora, como a gente tem uma massa muito grande de corretores que estão iniciando uma jornada, é atropelado muitas vezes essas vendas. E aí não tem essa aderência. E aí começa a comentar, mas porque está caro, porque o produto não é bom, porque não tem aderência. E não é nada disso. É falta realmente de preparo. Claro. Né? Então, quando tem o entendimento de conhecer o produto, o consultor, e ter o entendimento de saber vender valor através das objeções que o cliente vai ter e manter essa inteligência emocional, vamos chamar aqui, aí a venda acontece. Porque quem que é a autoridade no assunto? É o cliente ou é o corretor que está apresentando o produto? Deveria ser o corretor. Deveria ser, mas hoje a gente vê que na prática muitas vezes o cliente sabe mais do que o corretor. Exatamente. Chega lá. E o cliente está esperando que você seja uma autoridade. Claro. Então eu vejo hoje, volto a falar, os corretores que se destacam no mercado são os que têm autoridade, que têm posicionamento e que sabem vender valor. Esses são os corretores hoje que estão emplacando uma venda atrás da outra. E aí é esse tipo de venda que a gente quer fazer. Claro. Porque vender commodity eu não consigo fazer se tu não souber contornar uma objeção. Tinha ficado lá no Minha Casa Minha Vida, se fosse. Exatamente. Isso, né? Então, esse é um desafio do mercado e é uma necessidade que a gente vê. Por isso que a gente até criou um dos eventos da Neuhaus que se chama Neuhaus Talk, que é justamente para trazer mais conhecimento para o corretor, para qualificá-lo para a hora de uma venda. Legal. Então, ótimo. Até tu participou, sim, né, do do Neuhaus Talk que a gente fez. Foi num lugar que não tem nada a ver com o tema de vocês, né? O Casa Hall, né? Exatamente. Então, é sempre esse intuito nosso, não é fazer o que o mercado faz, é entender o que precisa ser feito, tanto para o cliente como para o parceiro, para a gente ter uma harmonia em todas as sequências das etapas que a gente precisa fazer.
Joia. Então, é isso que a gente trabalha, né? Isso traz uma solidez para o mercado também, Claro, né? claro. Porque o corretor preparado, fazendo uma boa venda, vendendo valor, um consultor também que seja uma consultora séria, que vai fazer um parcelamento que seja possível, que entre no fluxo como um todo, o cliente também sai ganhando. Claro. O cliente lá no final, tu recebeu um empreendimento que tem valor, quando ele quiser repassar isso para frente, é um produto valorizado, então o corretor fez um bom trabalho, o consultor também teve uma parceria junto com o corretor para matar as objeções que o Rafael comentou, e quem ganha no final é o cliente. Sim. Tem um bom produto e um produto consolidado, que vai ser entregue, que vai estar numa boa região. O mercado como um todo ganha com isso. Com certeza. Fui irônico ali falando do local do evento, porque o Casa Hall é um hub ali de design, arquitetura, né? Decoração. Então, vocês sempre buscam estar nesse ecossistema ali, né? Sempre cercado disso tudo. Eu vou usar aqui uns termos que a gente costuma falar mais para casa de condomínio, que quando a gente diz, essa casa aqui foi feita para morar, não para vender. Eu diria o mesmo dos edifícios de vocês, né? Vocês tiveram o carinho e o cuidado de construir aquilo, como tu falou da fiação, por exemplo, que são itens que a gente nem vê, né? O cara que não acompanhou a obra, que vai pegar o apartamento pronto, nem sabe o que está ali em meio a tijolo e argamassa, que tipo de fio, que tipo de tubulação, mas vocês constroem como se fosse para vocês morarem. É com qualidade, né? Então não é só focado no preço, é no valor, né? Então tem mais esse ponto que é fundamental do corretor entender na hora de passar para o cliente, né? E dentro da Neuhaus hoje essa questão da qualidade se reflete pelo PBQPH, que é ISO 9001, que a gente consolidou, revalidamos, né, o selo pelo segundo ano. E dentro da Neuhaus hoje a questão da engenharia está muito legal, o que tu comentou com relação à qualidade, porque os nossos processos estão todos bem desenhados, bem acompanhados, e no final do processo como um todo é perceptível a qualidade do produto. O que acaba o cliente também, que a gente fala em vender valor, também entra nessa ossada, né, que é a parte da engenharia. Hoje a gente trabalha com a mão de obra própria, temos a nossa engenharia, o nosso planejamento, o nosso controle de suprimentos, e isso tudo também tem um preço, que muitas vezes a minha concorrência não tem. E aí acaba vendendo um metro quadrado, prejudica o mercado como um todo, e eu não vou deixar de estar investindo nisso para entregar para o cliente essa qualidade. A gente está passando por um momento que, infelizmente, para nós no mercado, tanto eu como corretor, vocês como consultores, é ruim para todo mundo. Mas é justamente por essa falta de planejamento, falta de cuidado e despreparo dos corretores só nessa ânsia de garantir comissão. A gente está vendo um monte de construtor aí que não está entregando, né? Que vai deixar muito cliente que, de repente, era aquela economia que era para um projeto de vida, vai ficar na mão, e é um problema geral para todo mundo, mas por conta desse despreparo geral, né? Tanto do construtor quanto do corretor na hora de vender. Então, é legal a gente estar aqui falando com gente séria e que pode avalizar aqui o que vai entregar. Né? Até eu bato muito na tecla de previsibilidade. Eu já vou entrar nesse assunto, mas só para concluir a outra conversa do corretor, uma coisa que eu sempre comentava e comento todo dia em reunião com corretores não quer dizer que tu vender o menor preço quer dizer que você vai ter a melhor rentabilidade do seu cliente. Muitas vezes tu pagando um preço maior, tu vai ter maior rentabilidade do que o preço menor pago inicialmente. Ficou meio redundante? Não. Porque assim, é o conjunto, né? Porque, assim, o produto, é o endereço, é uma série de fatores que influencia na hora de realizar o investimento mesmo. Vamos pegar o exemplo assim, o botânico. Nós vendemos em 90 dias o empreendimento inteiro. Né? Em 90 dias a gente liquidou esse empreendimento. O que acontece com o meu investidor? Eu já não tenho produto para competir com ele. Então, ao momento que ele quiser vender, ele vai estar sozinho, ele não vai estar competindo com a consultora. Que ele quiser. Exatamente. E eu sempre digo que a curva de valorização do empreendimento, ele acontece muito próximo da entrega, o ápice da curva. Ali é o momento de vender, ali é o momento de rentabilizar. E principalmente se a consultora já não tiver mais tantas unidades para competir com o investidor. Claro. Então, o valor agregado hoje que a gente traz muitos benefícios, tanto para o cliente final como para o cliente investidor. Só que nós temos que saber as etapas disso.
que acontece dentro da estratégia comercial. Eu não vendo o prédio todo para investidor, não tem como. Sim. São fatias, né? E a grande diferença do que o Gustavo estava comentando é sobre previsibilidade. Quando a gente tem processos bem formatados, vendas bem estruturadas, a gente consegue ter previsibilidade ao longo da obra. Então, muitas vezes o cliente chega lá, tá, quanto que evoluiu? A gente sabe quanto que evoluiu a obra semanalmente, diariamente e mensalmente. Vocês publicam isso, inclusive, vocês têm... Sim. Então, a gente mantém o cliente atualizado, a gente não tem receio, a gente não ofusca nada. O que a gente vem vivendo agora, principalmente, e nos preocupa, sim, no mercado da construção civil, é muito construtor onde entrou numa baixa barreira de entrada em algumas cidades, aliando arquitetos com ideias mirabolantes, unindo consultor inexperiente. Quer dizer, tá bonito no folder. O desastre já tá previsto. Por quê? Porque o consultor, o papel dele é filtrar essas ideias e equalizar. Quando nossos arquitetos lá do Egito, por exemplo, trouxeram tudo em ACM. Uma obra... Era linda. Não tinha como tu aplicar isso aqui na nossa cidade. E a gente foi chegando num nível do que foi entregue, que é tal qual o folder. É réplica. Se vocês pegarem os nossos empreendimentos do folder e o que foi entregue, é igual. O problema é que quando falam agregar valor, pensam que é somente trazer um arquiteto com uma assinatura. Sim. Agora, quando você une arquiteto com ideias mirabolantes e consultor experiente, o resultado é maravilhoso. Claro. Entende? O problema que nós estamos enfrentando é esse. Eu vejo em alguns lugares ali muitas obras que não tem como executar o que está no folder. Isso é preocupante. Executar até tem, só que há um valor que ele vendeu... Claro. Ou qualquer consultor que está vendendo, que é o que eu falei, Que não destrói o mercado, né? Arrebenta o mercado de vendas como um todo. E aí vai descobrir depois que não vai conseguir consolidar daquela forma. Sim. E no final das contas, né, Rafa, o cliente é que sai prejudicado, com uma frustração que comprou aquilo do folder, não está recebendo aquela fachada linda que existia, né? Mas é interessante também, até eu ia comentar antes, o trabalho que a gente fez ali com o pessoal do Egito. A gente passou o briefing para eles, né? Só um ponto para dar uma observação que foi bem interessante. E o briefing era ter churrasqueira a carvão nas sacadas. E pensa o pessoal lá do Egito, que nem sabe o que é direito uma churrasqueira, não sabe que existe a cultura do gaúcho, que gosta de assar uma carne. E aí a percepção deles... Quando a gente estava conversando com eles, eles perguntaram por que tem uma churrasqueira em cada sacada. A gente comentou, né, para fazer a confraternização em casa com os amigos, eles falaram assim, então tá explicado porque dizem que o brasileiro é um povo festeiro. Tem que ter uma churrasqueira em cada apartamento. E eles não conseguiam compreender isso. Mas são necessidades que hoje na venda, se tu falar, não tem churrasqueira, quem sabe não executa, né? Exatamente. E também a gente falando aqui de assinaturas, não é a assinatura que vai salvar também, o que vai garantir o sucesso de venda ou que seja um bom empreendimento entregue. A gente não vai citar nomes aqui, mas eu tenho exemplos aqui na nossa região de que tem um nome famoso na fachada do prédio e a obra, cá para nós, é uma lástima. Tu entra lá, quem conhece um pouquinho mais de construção civil, tu vê erros de projeto, de corredores, erros de área de lazer, grosseiros, além de baixa qualidade no próprio concreto, com infiltrações, umidades e tal. Então, assim, uma assinatura não vai salvar também, Não né? vai salvar. E falando do alto padrão, a gente também tem muita construtora aqui que virou sinônimo, acho que mais por conta da narrativa do que de qualquer outra coisa. De tu ver apartamento frente mar, que não tem sequer uma persiana instalada. E tu vai me dizer que é alto padrão, cara? Sabe? Eu acho que tu comentava antes que o alto padrão virou gíria, tudo é alto padrão, atendimento alto padrão, a casa, o apartamento e não tem um parâmetro, né? Eu até gostaria de bolar uma tabelinha ali, um checklist para vamos ver o que a gente vai considerar alto padrão daqui para frente, né? O grau de personalização que tu pode ter no apartamento, com piso, com revestimentos, enfim, ou que item já vem de série, né? O que a construtora já te entrega pronto, porque sempre foi um diferencial aqui do mercado, né? Sim. De não te entregar no contrapiso, de já te entregar com uma louça de banheiro, algumas situações assim, né? E isso é tão bem pontuado, Demir, que tu tá comentando aí. O que acontece hoje?
em virtude desse modismo de tu trazer uma assinatura para agregar valor, tu começa a perceber a falta de autenticidade, a falta de essência. Como a minha marca vai se aliar àquele parceiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é. Então eu vejo assim, muitos erros gritantes e que estão muito claros, mas que o cliente ele não vai enxergar isso. Entendeu? Só que lá na frente ele vai usar. E vai usar de que forma? Coisas que não conversam com outras coisas. Ambientes frios, gelados. Hoje, se tu pega e tu vai num café, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, tem cafés que tem uma essência maravilhosa. Que tu vai lá, tu tem vontade de consumir coisas que tu nem teria. Já é a atmosfera que te convida isso, né? Mas está na essência daquele café. Agora, existem outros que botaram um negócio lá que tu não tem nem pé e nem cabeça. Assim, eu vejo o movimento acontecendo na construção civil com muitas incorporadoras e consultoras que estão aliando-se com parceiros que não têm fit, querendo fazer um produto diferenciado. Isso não dá certo. Vão fazer, mas não vai dar certo. Por quê? Tem que estar ligado. As nossas collabs sempre foram feitas com parceiros que tinham muito fit. Tinha tudo a ver. Por exemplo, se eu vou fazer uma collab com uma marca de veículo, eu vou me aliar à Volvo, é um grande parceiro, tem a ver. Entendeu? Até foi engraçado que um evento a gente foi convidado pela Volvo e estava lá vários clientes nossos. Que legal. Nós, em 2018, entregamos o nosso primeiro empreendimento com infraestrutura de abastecimento de carro elétrico. A Volvo esteve presente lá dentro através do pessoal ali da Dimas, que também fica ali no Casa Hall. Então, isso é o que faz sentido. Não coloquei um carro elétrico por colocar. Sim. E assim é no mundo da arquitetura, no mundo da construção. Tudo que faz sentido a gente tem se unido, né? E isso o cliente percebe. Claro. E isso é um diferencial. Não é simplesmente trazer um nome. É ser autêntico, né? A gente fala em autenticidade, mas é complexo tu descrever o que é ser autêntico, né? Mas sabe uma coisa engraçada aqui que eu vou comentar? E eu não sei se eu já tinha te dito isso antes, mas é muito difícil da forma como a gente iniciou até a jornada de hoje, porque quando tu vai para uma linha que foge um padrão de mercado, tu é julgado o tempo todo. E tem 2 momentos que eu vou comentar aqui que explica isso. O primeiro, que tu vai passar por 3 fases. O primeiro ponto, a primeira fase é que as pessoas vão rir de ti. A segunda fase é que elas vão começar a copiar de ti. E a terceira fase, eles vão começar a te seguir. Por que eu digo isso? No começo, quando a gente iniciou nessa mentalidade, nessa lacuna do mercado, muitas pessoas riram que não seria possível, que isso não ia dar certo. Quem são vocês para fazer? Quem são vocês? Vocês não têm portfólio. Eu comento muito com a minha equipe comercial que no começo eu tinha que vender barro. Eu só tinha pó de barro, que era da parte da estrutura que a gente estava fazendo. Mas eu sempre tive muita clareza e muita visão do que a gente ia fazer, e por isso que a gente continuou e por isso que a gente hoje se diferencia por isso. Legal. Depois as pessoas começaram a olhar e dizer assim, pô, tá dando certo, olha lá. Ficou bom? Aquilo ali começou a fazer sentido. E aí começaram a copiar. Eu já peguei gente no Tapume copiando a arte que a gente tinha feito, que contratamos um fornecedor lá de Joinville para executar, na época lá no Volga. Olha só. O cara pegou e pediu para o pessoal de comunicação fazer ali em Itapema. E o terceiro ponto, ele começa a te seguir, você vira uma inspiração. Então, por isso que a gente fala que o nosso propósito é inspirar através Da boa arquitetura, design. e do design. Mas e redefinir Entendeu? padrões, É que eu estou né? repetindo muito a arquitetura e design, mas é isso que nos propomos a fazer. Claro. Então, assim, primeiro, as pessoas vão rir de ti. Segundo, elas vão te copiar. E terceiro, elas vão te seguir. Quando você inspira elas. E nós passamos por um outro exemplo de um cliente nosso, que ele era de um estilo totalmente diferente e tudo mais. Ele foi lá no Volga, ele achou o nosso sofá de entrada muito simples.
Era um sofá minimalista, era um valor bem significativo que estava ali, mas eu não ia discutir com ele sobre isso. Conheceu o empreendimento, achou tudo bonito, mas não comprou conosco. Quando ele foi conhecer o Zaha, eu fiquei pensando, o que ele quer conhecer o Zaha? Uhum. Porque não era o estilo dele, mas ele tinha passado pela imersão do Volga. O resumo da ópera, ele comprou um Zaha. Então tem uma frase que também digo, conheça o novo e o atual se torna obsoleto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando tu foi usar a primeira vez o carro, que era manual, e tu foi usar um carro automático, tu não sentiu um desconforto? Claro. Entende? Depois, quando tu pegou um trânsito na BR, tu não falou, pô, eu preciso usar aquele carro automático porque ele não cansa, não precisa ficar usando a embreagem e tudo mais. Assim é no imóvel também. Às vezes a primeira aparência que tu vai ter, ela vai te deixar desconfortável. Mas depois tu vai percebendo que talvez aquilo é mais clean, aquilo é temporal. Só que isso é um processo. Claro. Não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, mas talvez aconteça com um cliente que não tinha o perfil. Isso aconteceu com um dos nossos clientes. E por isso que também a gente tem essa frase, conheço o novo que o atual se torna obsoleto. Claro. Então, só que isso tudo veio porque a gente teve foco, a gente estava determinado, a gente tinha atitude e muita fé. E por isso que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente imaginava desta forma. A gente estava no evento agora em São Bento do Sul e um cara falou assim, tá, mas como é que vocês conseguiam fazer isso aí por tanto tempo? Vocês já nasceram assim fazendo isso? Mas isso não envolve muito dinheiro e não sei o quê? Claro que envolve dinheiro. Só que tu tá muito alinhado com o teu propósito. Tu tá alinhado do que tu quer fazer. A tua visão tem que estar clara. E tudo flui mais fácil. Tudo flui. Por isso que eu também comento com os corretores, hoje as nossas vendas, elas acontecem sem vender. Por quê? Tá tudo alinhado. A marca está alinhada, as pessoas, a nossa cultura está alinhada hoje, né? Porque isso também não é uma construção da noite para o dia, não é assim. Claro. O Gustavo preparou o material que a gente deixou claro, foi mês passado, mas isso é uma construção de 12 anos. Inclusive, esse mês nós estamos de aniversário, Que bacana. completando 12 anos. Então, quando tu tem essa clareza, essa visão, e tu está disposto a fazer isso, as coisas acontecem. Que bacana. E muitas vezes é questão que o Rafa comentou, nosso propósito é inspirar e redefinir padrões. Muitas vezes pode ser entendido até como uma arrogância, né? Mas não é esse o intuito. Vou pegar um exemplo, o nosso empreendimento Botânico. Botânico, tu sabe a localização, na rua 990, uma localização residencial, uma localização ainda que não está desenvolvida a parte da construção. É uma região, pode-se dizer, até feia. Mas o Botânico, ele é todo biofilia, a gente fez toda a parte de paisagismo. Iluminação natural, interna. Ela vai inspirar os próximos empreendimentos a irem numa linha dessa. Ou se o meu vizinho for construir uma casa nova, ele vai pelo menos plantar árvores na calçada. Então, esse é o nosso intuito, trazer inspiração. Bacana. E redefinir padrões. Redefinir padrões na nossa forma de construir. Que nem tu acessou os corredores dos apartamentos. A gente fez uma clarabóia e está aberto do último andar até o primeiro andar para ter ventilação. Tem uma vegetação crescendo ali por dentro. A parte da calçada, ela entra para dentro do hall, então tu não sabe se tu está na parte privativa, se tu está na parte pública. Isso é redefinir padrões. Claro. Então é um propósito que a gente bate muito em cima desde o desenvolvimento dos nossos projetos. Então a gente não está querendo, novamente, se comparar a ninguém. A gente se compara a nós mesmos, a gente quer ser melhor do que a gente foi no passado. E a gente quer trabalhar para ser melhor daqui 1 ano, daqui 2 anos. Os nossos empreendimentos terem realmente essa essência, né? Então, essa autenticidade que eu tinha comentado ainda há pouco é complexo de se responder. Se tu for responder hoje o que é ser autêntico para ti, Demian? Tu ter um diferencial, tu seguir realmente os teus princípios, a tua ideia, te manter fiel, em primeiro lugar, a isso. Né? Não te vender a uma assinatura, não te vender ao mercado, por mais que tu enfrente dificuldades, mas tu continua naquilo que tu realmente acredita. Né? Convicto, e aí, né?
Ah, sim, é a tua convicção. Não, peraí, eu vou fazer. Claro, tu vai ter teus ajustes, de repente, né? Ninguém é passível de erro, então, eventualmente, eu estou ali, tenho que fazer um ajuste no meio do caminho, mas eu vou me manter fiel ao que me propus desde o início. É ser você mesmo, né? Exatamente. E como é que tu é você mesmo dentro de uma empresa? Tu ser autêntico, né? A gente sempre fala... Até tem um livro que fala muito sobre isso, que é do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. E ali ele explica de uma forma muito mais simplificada que a gente aprendia lá nas nossas aulas de administração, né? A missão, visão e valores. Ele fala que tu tem que ter o teu propósito, inicialmente tu entender qual que é teu propósito. Então, nós temos o nosso propósito, que é inspirar e redefinir padrões. Na sequência, como que tu faz aquilo? Que são seus valores. Sim. Só que o que são valores hoje? A gente há muito tempo tinha, os nossos valores é honestidade, comprometimento. Só que isso são palavras jogadas ao vento. Sim. Então, hoje a gente descreveu quais são os nossos valores. Descrito, por exemplo, te dar um exemplo. Honestidade. Um dos valores é faça o certo quando ninguém estiver vendo. Claro. Que é o caráter, né? Outro, nós não temos braço curto, nós fizemos o que precisa ser feito. Esse é outro valor. A gente tem 14 valores hoje dentro da empresa. Legal. Então, são ações descritas que é o jeito de ser da Neuhaus. Então, nosso propósito, inicialmente, está de acordo com como a gente faz. E o que a gente faz, que são empreendimentos imobiliários. Então, a gente vai de dentro para fora. O meu propósito, como que eu faço e o que eu faço. Se esses três estão em harmonia, tu é uma empresa autêntica. Na tua vida pessoal, da mesma forma. Se tu tem o teu propósito e como tu faz aquilo e o que tu faz, em harmonia, é ser autêntico. Então, quando a gente fala nessa palavra, há pouco tempo, né, a gente foi pensando o jeito de ser da Neuhaus, qual que é o nosso propósito, e a cultura hoje está bem fortalecida dentro da empresa. Todos são autênticos. Tem clareza, né? Só que isso é que nem para tua pessoa. Por exemplo, desde a primeira vez que eu te conheci, tu é um corretor diferenciado. Tu é um corretor que sempre me passou autenticidade com posicionamento. Mas muitos dos corretores ficam querendo usar referências e ser cópias. Ah, sim. E isso não é autêntico. Vamos pegar até como pessoa. Mas sabe onde é que nós vamos cair quando a pessoa não quer ser autêntica ou ela está com dificuldade de entender o que é ser autêntica? Nos 3 itens, nas 3 fases. Sim. Por quê? A pessoa vai rir de ti, porque ela vai te copiar e depois ela vai te seguir. Se tu estiver disposto a quebrar essas três fases, você vai se tornar uma pessoa autêntica. Claro. Porque quando tu quer ser autêntico, muitas vezes a tua própria família te corta, te fala: Demian, pra que ser assim? Demian, faz o que está dando certo para os outros. Faz lá o que o outro está dando certo. Tu não vai criar uma roda. E a gente foi sempre ao contrário. Não me interessa o que o mercado está fazendo, não me interessa. Eu vou pegar aqui a mão de obra. Eu nunca esqueço, na primeira obra que eu estava executando, aí o mestre falou assim: Rafael, eu já faço isso há 50 anos, a clássica, né? Eu falei: cara, tu faz 50 anos errado e tu vai começar a fazer de acordo com o nosso processo. E assim a gente foi trocando muitas pessoas, até ela entender que é processo, não é sobre quem ganha aqui uma batalha. E assim, a autenticidade do ser humano, se você estiver disposto a passar pela fase que as pessoas vão rir de ti, depois elas vão te copiar, depois elas vão te seguir. Mas tu tem que estar muito claro no teu interior quem é você. Claro, para não desistir no o começo. que você quer e que legado você vai deixar. Porque hoje a gente fala também muito sobre legado. Eu não quero que nenhum colaborador nosso se transforme apenas na Neuhaus. Eu quero que ele tenha a sua essência com a cultura Neuhaus. É diferente. E qual que é o legado a identidade dele. E qual que é o legado que tu está deixando aqui nessa passada? Que na verdade todo mundo vai... Sim, daqui a pouco vai. Evaporar daqui. Mas qual que é o legado que ele deixou? Qual que é a marca que o Demian está deixando hoje nessa sociedade? Você é um cara que eu gosto muito de conversar contigo, justamente porque você é autêntico. Eu me ligo a pessoas autênticas e a negócios autênticos. Eu só consumo autenticidade. E onde eu não sinto isso, eu não sinto prazer em estar. Isso é um propósito também, é um estilo de vida. Claro. Né? Então, sobre os corretores, eu acho que que eu gosto de trazer isso, que é o nosso dia a dia.
Hoje nós precisamos de pessoas autênticas, nós precisamos de negócios autênticos. Com certeza. E quando a gente sabe e tem a certeza disso, a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso. É igual a música, né? Sim. Tu simplesmente sente essa autenticidade. E falando disso, por isso vocês estão hoje aqui, por questão da autenticidade da Neuhaus. Se não, né? Se fosse só atrás de outdoor aí, ou de construtora que mais aparece, seria outro tipo de conversa e não é o objetivo aqui, é justamente esse. Outros pontos que eu quero lembrar aqui. Fico feliz de ouvir isso. Não, mas é real. Obrigado. E eu quero deixar o link desse vídeo do Botânico no descritivo desse vídeo, para quem tiver curiosidade de conhecer, porque já acabou, não tem mais à venda, vai ter eventualmente de terceiros, né, de investidores de vocês. E que a gente aqui esse tempo todo falando de essência, autenticidade, e nem mencionamos o lançamento de vocês. Sim. Mas eu vou deixar também o vídeo aqui no final da entrevista, aí o vídeo de vocês, o oficial do Origem 3300, que a ideia aqui hoje era trazer essa situação de qual é a essência, o porquê, o que a Neuhaus tem de diferente das demais aí do mercado. E justamente, acho que a gente conseguiu passar bem essa mensagem. E quem tiver curiosidade, quiser conhecer, visitar a obra ou saber mais, vai chamar e a gente vai levar lá para trocar uma ideia com vocês. Vai ser um prazer receber, com certeza. A conversa foi excelente, acho que rendia Já acabou? mais. Pois é, passa rápido, uma hora. Mas acho que de repente vai render mais aí. Daqui a pouco, a hora que tiver a obra mais avançada, a gente já vem falar exclusivamente da questão do 13300. Desculpa. Queria aproveitar e deixar uma lembrancinha aqui, Demir. Opa! Deixa eu pegar aqui rapidinho. Lembrancinha é sempre bom. Que joia. Te agradecer aqui. Pô, imagina. Que bacana. Muito obrigado cara. Pô, aí. imagina. Eu que agradeço, cara. Participar aqui com o podcast novamente. Aí, ó. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Que joia. Tá aí, ó. Coisa boa. Fica a dica para os outros convidados, tá? Uma satisfação estar contigo e estar participando nossa. aqui do podcast. Acho que é muito importante a gente ter esse bate-papo e poder a oportunidade de explicar um pouquinho sobre nós, a empresa, e também trocar essa ideia aqui contigo. Show de bola. E eu acho que é uma obrigação, é um dever do corretor também, não é... ele não está ali só para fazer venda, tem que realmente valorizar o que tem de bom no mercado, tem que estudar, tem que ir atrás e ver esse diferencial, né? Que é uma tendência essa questão de arquitetura, design, mas vamos lidar com gente séria, né? Não é só de botar assinatura lá no empreendimento, é tudo, né? Tem que ser o pacote completo, a questão da estrutura, do design, da usabilidade, né? Que é o que vocês já mostraram que entendem bem ali no Botânico, de como é que vai ser isso no dia a dia de quem estiver morando ou comprando e investindo ali na Exatamente. Perfeito. Isso faz a diferença. Com certeza. Gente, eu agradeço demais Obrigado. a presença de vocês aí, esse tempo na agenda, mas eu tenho certeza que vai gerar bons frutos aqui, tanto de negócio quanto de aprendizado para os corretores parceiros que estão assistindo e quem sabe começar, que já tenham rido bastante, mas que agora comecem a copiar e se inspirar em vocês, outros construtores, né? Nosso mercado está carente de gente assim. Com certeza. Obrigado, Demir. Imagina. Obrigado, Demir. A vocês, Deus abençoe. Deixa aí teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, os contatos estarão lá, links de vídeos e qualquer dúvida, escrevam ali nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em interagir com todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.
você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.